Graça e paz a todos. Um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo. Que você possa estar num dia abençoado por Deus. Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e hoje nós vamos juntos dar continuidade ao estudo do livro de Romanos. Hoje nós iremos ver a lição de número 32 e nós estamos finalizando o capítulo 11 do livro de Romanos. Bom, pessoal, a data que eu estou gravando esse vídeo e que provavelmente também vai para o ar é dia 9 de abril de 2023 e hoje é um domingo, domingo de Páscoa, né? É um domingo onde nós cristãos celebramos a ressurreição de Cristo. A Páscoa, a primeira Páscoa, né? A Páscoa original, na época de Moisés, quando o Senhor deu as instruções a Moisés para que os hebreus, né, pudessem matar cada um na sua casa um cabrito, pegar ali o sangue do cabrito, do cordeiro, passar nos umbrais da porta, né, para que a última praga, que seria a mortandade de todos os primogênitos, não atingissem os hebreus. Então, cada hebreu que realmente creu na palavra do Senhor a Moisés, cada hebreu que matou o seu cordeiro, se reuniu com sua família, passou o sangue nos umbrais da porta, o espírito da morte não chegou até os seus primogênitos. Ao contrário, aconteceu com todos aqueles que estavam no Egito, principalmente os egípcios, né, que tiveram seus filhos, seus primogênitos mortos. Inclusive, até as criações, né, o gado, tudo, morreram os primogênitos de cada um. Então, ali o Senhor determinou que se comemorasse, né, a passagem, Pichá, né, a Páscoa. Então, a Páscoa original dos hebreus é isso, né, é a passagem, é a libertação do povo hebreu, do povo de Israel do Egito. Então, esse é o significado, libertação. E depois, né, de mais de 1000 e tantos anos, Jesus veio ao mundo, Deus, e foi crucificado e ele foi ressuscitado, né? Então a nossa Páscoa hoje já não é mais a mesma Páscoa que os hebreus comemoram, né, a libertação deles do Egito, mas a nossa Páscoa que nós comemoramos hoje é a libertação das nossas almas do castigo eterno, né? É a libertação das nossas almas do pecado, é a libertação do nosso espírito da morte eterna. Ok, pessoal? Então essa é a verdadeira Páscoa. Nós relembrarmos todo o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Então hoje nós iremos dar continuidade aí nesses 3 capítulos, capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, onde Paulo dá ênfase, né, ao povo de Israel. Mesmo o povo de Israel tendo, por ora, né, desacreditado no Messias, na mensagem de salvação que Jesus veio trazer a todos, Paulo ainda afirma que há um remanescente do povo de Israel e que nós não podemos jamais nos esquecer deles. Os hebreus, os israelitas, o judeu, da forma que você queira chamar esse povo, nós devemos agradecê-los, nós devemos lembrar deles em nossas orações, porque assim como nós, nós vamos aprender hoje, que nós fomos enxertados na videira cultivada, né, na videira verdadeira, que é o Senhor, eles foram ramos que foram tirados pela falta de crença e nós fomos enxertados nessa videira pela nossa fé. Então, da mesma forma que nós somos enxertados, aqueles que creem, um dia ainda, e esse dia eu creio que está breve, os judeus serão novamente, né, uma porção deles será novamente enxertada na videira verdadeira que é o Senhor, ok? Então, é um povo que Deus tem os seus olhos voltados para ele, que ama eles, tem promessas tremendas para esse povo ainda que não se cumpriu. Então, jamais nós devemos desprezar o povo judeu, ok? Bom, pessoal, gostaria de estar orando com vocês e vamos estar dando início à aula de hoje, ok? Querido Deus e amado Pai, te agradeço, Senhor, por mais esse dia lindo e maravilhoso.
por mais esse dia especial, ó Pai, onde nós estamos neste domingo, ó Pai, comemorando a Páscoa, Senhor, a passagem, a libertação, a sua ressurreição dentre os mortos, Senhor. Obrigado, Pai, por mais esse momento que você está concedendo especial, de poder ministrar aqui para muitas pessoas, Senhor, o que está contido, Senhor, no seu livro sagrado, que é a Bíblia, Pai. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito que habita em mim, Pai, que habita em tantas pessoas, possa nos dar discernimento, Senhor, da tua palavra, para que nós possamos realmente aprender e gravar em nossos corações aquilo que nós devemos fazer no nosso dia a dia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco durante essa aula e nos abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, o nosso título de hoje, né, da aula 32, Cuidado, gentios. Israel será salvo pelo nosso grande Deus, ok? Então, esse foi o título que eu dei para a nossa lição de hoje, ok? Bom, pessoal, então nós já vimos aí nas aulas anteriores, né, desse mesmo capítulo 11, a rejeição não é final, né? A rejeição dos judeus quanto ao Messias não é o final para eles. Nós vimos aí as bênçãos sobre os gentios e as razões de Deus abençoar nós, gentios, que não somos judeus. E hoje nós vamos ver a parte 3 e a parte 4. A parte 3 diz o seguinte, hoje é 3, 4, 5. A parte 3 diz, gentios, muito cuidado, né? É Paulo que vai nos adverter quanto ao que pensarmos sobre o povo judeu. E vai estar dos versículos 16 ao 24, né, do livro de Romanos 11. Primeiro vamos ler então aí o versículo 16, onde Paulo ensina que Israel é a raiz, né? Nós somos os ramos enxertados, mas a raiz onde fabrica realmente a seiva principal é Israel. Então, se o primeiro pão assado depois da colheita é oferecido a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. Se as raízes da árvore são santas, também os ramos serão santos. O comentarista Geoffrey Wilson nos explica o seguinte: a consagração de Israel a Deus é agora ilustrada por duas metáforas. Assim como a oferta da primeira parte da massa consagrava o todo, também a dedicação da raiz a Deus garante a santidade dos ramos, né? Se a gente lermos aqui agora, lá em Números, né, no Antigo Testamento, capítulo 15, dos versículos 17 a 20, diz assim: o Senhor também disse a Moisés: diga ao povo de Israel, quando entrarem na terra para onde os estou levando e comerem do alimento que a terra produz, apresentem uma parte como oferta especial ao Senhor. Preparem um bolo feito com a farinha da primeira colheita, que deverá ser apresentado como oferta especial. Né? Então, por aqui já Deus nos ensina, desde o Velho Testamento, que se nós pegarmos aquilo que é primícia, né, as primeiras coisas nossas, e oferecermos essa primícia ao Senhor, consagrarmos, dedicarmos ao Senhor, então tudo o restante que nós fizermos, por consequente, também será consagrado. Né? Então, no versículo que nós lemos, né, no versículo 16, nós voltarmos aqui, a palavra santo, né, aqui, ó, se as raízes da árvore são santas, também os ramos serão santos. Né? Então, essa palavra santo não significa totalmente puro, moralmente puro, mas é usada aqui para descrever a separação especial dos judeus. Né? Separação dos judeus do restante das pessoas do mundo, dos gentios, para o serviço de Deus. Né? Então aqui está separando uma parte dos judeus para o serviço de Deus. Ponto B. Os gentios são ramos enxertados. Então, ponto A, nós vimos que Israel é a raiz. E nós, os gentios, agora somos os ramos enxertados. Versículos 17 a 19. No entanto, alguns desses ramos da árvore foram cortados.
E vocês, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados. Assim, agora vocês também participam da seiva da raiz da oliveira cultivada. É preciso, porém, que vocês tomem cuidado para não se vangloriarem por aí de terem sido postos no lugar dos ramos que foram cortados. Lembrem-se de que vocês só são importantes porque agora são uma parte da árvore de Deus. Vocês são apenas o ramo e não a raiz. Bem, dirão vocês, aqueles ramos foram cortados para que nós pudéssemos ser enxertados. Então, mais uma vez aqui no comentário, né? Geoffrey Wilson comenta ainda que Paulo aqui está fazendo o quê? Uma analogia espiritual. A vitalidade espiritual dos gentios é derivada da raiz da oliveira cultivada, pois a salvação vem dos judeus. Então, toda a nossa espiritualidade, todo o nosso discernimento, né, que Deus nos dá através do Espírito Santo, através da sua palavra, vem de quem? Vem dos judeus, né? Da raiz, que é o Senhor. Então foi através da história deles, foi através de tudo que Deus usou eles para nos hoje mostrar como nós devemos ser e agir. Okay? Então nós não devemos, mais uma vez, como Paulo bem aqui diz, menosprezar os judeus. Pelo contrário, nós devemos o quê? Respeitá-los. Né? Nós devemos ser humildes e respeitá-los. Porque se não fosse por eles, se não fosse por eles terem não acreditado no Messias, talvez nós não seríamos hoje enxertados na videira verdadeira, nessa raiz, nessa seiva que é o Senhor. Amém? Então Deus usou a rejeição deles, do coração duro deles, para nos colocar junto na mesma videira, para nos enxertar. Então os ramos quebrados, que Deus quebrou e jogou fora da sua própria videira, são quem? Os judeus que rejeitaram o evangelho. Né? Então é mais uma razão para que nós, cristãos, gentios, não nos rendemos à tentação de mostrar qualquer desprezo a ele, né? Qualquer desdém a eles, tá? Se não for a graça de Deus que nos colocou na videira, perdidos todos nós estaríamos, ok? Bom, então, né? Cuidado, não se orgulhe. Terceiro ponto aí, cuidado, não se orgulhe. Está dos versículos 20 ao versículo 24. 20 e 21, Paulo diz o seguinte: tomem cuidado, falando com nós, gentios. Lembrem-se de que aqueles ramos, são os judeus, foram cortados por causa da incredulidade deles. E vocês, nós, gentios, estamos aqui pela fé. Então, nós somos enxertados pela fé. E os judeus foram cortados pela incredulidade. Não fiquem orgulhosos. Sejam humildes e temam, diz a palavra do Senhor. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, os ramos que nasceram da videira ali, daquela mesma árvore, ele não poupou esses ramos, que são os judeus, ele tampouco poupará vocês, ou seja, nós gentios. Certo? E falando ainda a nós, gentios, Paulo nos adverte, né? Que se os privilégios naturais dos judeus não os pouparam do juízo de Deus, porque os judeus tiveram vários privilégios, né? Os patriarcas, as promessas e tudo mais. E nem isso os pouparam de ser arrancados da videira pela incredulidade, né? Nós devemos o quê? Temer a mesma punição se nós cometermos o mesmo erro e não acreditar no Senhor. Bom, versículos 22 e 23. Observem como Deus é bondoso e severo ao mesmo tempo. Ele é severo com aqueles que desobedecem, mas bondoso com vocês se continuarem a amá-lo e a confiar nele. Então, se nós continuarmos amando ao Senhor, confiando nele, obedecendo ao Senhor, ele é bondoso para conosco. Agora, se nós não fizermos isso e formos desobedientes, ele será severo conosco. Tá? E assim, vocês também serão cortados. Por outro lado, se eles deixarem a sua incredulidade para trás
e se voltarem para Deus, ele os enxertará na árvore outra vez. Ou seja, Paulo está falando, olha, se os judeus que foram retirados, que foram cortados da videira verdadeira, da árvore, foram jogados fora, se esses mesmos ramos estão ali mortos, foram enxertados, foram jogados para fora, voltarem a crer, se posicionarem e crerem no Messias, na palavra de Deus, no Evangelho, na mensagem da vida eterna, Deus pode com toda certeza voltar a enxertá-los novamente. Okay? É isso que Paulo está dizendo. Então as pessoas costumam imaginar o caráter de Deus de acordo com as suas próprias características, né? Com as nossas próprias características. Mente e lógica limitadas. Enquanto, né, como cristãos, nós devíamos o quê? Imaginar o caráter de Deus, visualizar o caráter de Deus como ele nos mostra em sua palavra. Então, como é o caráter de Deus? Como Deus age? É da maneira que eu penso, da maneira que eu me sinto, como posso dizer, feliz em dizer que Deus é assim ou Deus não é assim? Me sinto à vontade? Não. As características, o caráter de Deus está descrito na palavra de Deus. É ali que está descrito o caráter de Deus. Aldane nos lembra que a bondade de Deus não dá nenhuma razão para se supor que ele não punirá os culpados. Né? Então, aquela história de que Deus é bom, Deus é amor, que Deus não castiga, Deus não culpa ninguém, é mentira. Tá? Se você ouviu isso alguma vez, rejeite, é mentira. Tá? Deus tem sim aqueles que ele ama, aqueles que lhe obedecem, aqueles que acreditam nele, e para com esses ele é bondoso. E tem aqueles que desobedecem, que não acreditam, e para esses ele será severo. Né? Então a mais terrível punição dos culpados é consistente com a existência da suprema bondade no caráter divino. Okay? Versículo 24 diz o seguinte: pois se Deus esteve pronto a tomar vocês, que estavam tão longe dele, nós gentios, não conhecíamos a Deus, estávamos longe de Deus, sendo parte de uma oliveira brava, né? E enxertá-los em sua própria oliveira cultivada de uma maneira antinatural. É como se ele pegasse, né, os ramos de outra oliveira, diferente daquela, cortasse e enxertasse. Ok? Então nós somos enxertados na oliveira cultivada, né, que é a oliveira de Deus, a raiz. Vocês não veem que ele estará muito mais pronto a enxertar os ramos naturais em sua própria oliveira? Ou seja, mais uma vez Paulo está dizendo, olha, se nós gentios que pertencíamos a outro tipo de oliveira fomos enxertados na oliveira cultivada, imagina se ele não vai poder pegar os judeus, que são os ramos dessa oliveira, que nasceram dessa oliveira, e enxertá-los novamente? Lógico que vai poder fazer isso, queridos. Então, se o gentio agora convertido pode crer que Deus o enxertou realmente naquele tronco santo, a qual ele não pertencia por natureza, claro que é muito mais fácil crer que Deus pode também colocar de volta os galhos naturais que foram cortados, ou seja, os judeus incrédulos, se eles se arrependerem e crerem. Amém, queridos? Então, se os judeus são os ramos que foram cortados, se arrependerem, crerem, voltarem atrás, eles com certeza serão enxertados novamente na videira natural. Ponto 4, né? Israel será salvo. Né? Então, Paulo, depois de dar uma lição a nós gentios, né, de que nós fomos enxertados, nós temos a nossa posição, e devido a essa posição nós devemos ser humildes e devemos amar os judeus, agora ele vem afirmar que Israel será salvo. Salvo, primeiro, pelo libertador, né, por Cristo. Versículos 25 a 27. O 25a diz o seguinte: quero que vocês, queridos irmãos, conheçam esta verdade que vem de Deus, para que não fiquem orgulhosos e comecem a se vangloriar. Então a palavra, né, é a palavra de mistério, que mistério nos dias de hoje, se a gente falar sobre uma palavra mistério, ela tem para nós uma conotação de algo que enigmático, né? Quando a gente fala, olha que mistério, né? Olha, enigma, uma coisa que ninguém sabe direito o que é.
assim como às vezes nós vemos em alguns tipos de filme. Agora, se a gente for pegar essa palavra mistério no Novo Testamento, ela se refere a um segredo, né? Um ensinamento, uma verdade que anteriormente não estava escondida, né? Ninguém sabia, mas que agora ela é revelada. Então, no Novo Testamento, quando você ouvir falar sobre a palavra mistério, é simplesmente o quê? Uma verdade, um ensinamento que até então não tinha chego a ninguém, mas que a partir daquele momento ela foi revelada, né? Se você quiser saber mais sobre essa palavra mistério, você pode dar um pause aqui no vídeo, né? E ver aí os versículos que estão em 1 Coríntios 2:7, Efésios 3:3-4 e Romanos 16:25. Bom, continuando aí sobre Israel será liberta pelo libertador, né? Por Cristo. Versículo 25-27 diz assim: Sim, é bem verdade que os israelitas agora se puseram contra o evangelho em parte. Porém, isso vai durar somente até que o número completo de gentios venha a Cristo. Então, aqueles que o Senhor de antemão separou, aqueles que o Senhor de antemão escolheu, elegeu dos gentios, quando estiver esse número completo, segundo a palavra do Senhor, aí sim o Senhor vai resgatar seu povo, né? A menina dos seus olhos, que são os judeus. E então todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião sairá um libertador, e ele afastará os judeus de toda impiedade. E eu, o Senhor, farei esta aliança com eles, quando remover os seus pecados. Então, um dia, e eu creio que não está muito longe esse dia, os judeus irão voltar ao Senhor. Okay? O Senhor vai sim libertar eles, os seus pecados, vai abençoá-los e vai enxertá-los novamente na videira. Então, Israel, como nação, ela não ficará com o coração endurecido para sempre. Né? Vai chegar um momento que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Então, quando chegar esse momento, plenitude dos tempos, né? Quando muitos dos judeus se converterão ao verdadeiro Messias, Cristo, Jesus Cristo, o libertador. Então, queridos, haverá sim, muito em breve, esse tempo onde todos os judeus eles se converterão ao verdadeiro Messias, Jesus Cristo. Paulo cita em 2 versículos, né? Isaías 59:20, Jeremias 31:33, para provar que não está dizendo nenhuma novidade. Né? Então, só vamos rever aqui Isaías 59:20, onde diz o seguinte: Sim, o Redentor virá a Sião para salvar as pessoas do meu povo que se arrependerem. Esta é a promessa do Senhor. E Jeremias 31:33 diz o seguinte: Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Gravarei as minhas leis no coração e na mente deles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então você vê que Paulo, escrevendo aos Romanos, neste livro, não tirou simplesmente da mente dele essa ideia de que o povo judeu ainda vai se converter a Cristo e será salvo. Isso já estava escrito lá no Antigo Testamento, livro de Isaías e de Jeremias, que afirmavam isso. Né? Então, o povo judeu será salvo, né, pelo libertador, por Cristo e pela eleição irrevogável, né, que está nos versículos 28-32. Os versículos 28-29 diz assim: Muitos israelitas agora são inimigos do evangelho por causa de vocês. Isso, porém, tem sido um benefício para vocês, pois teve como consequência Deus dar os seus dons a vocês, os gentios. Entretanto, os judeus ainda são amados por Deus por causa de suas promessas aos patriarcas. Pois os dons de Deus e o seu chamado nunca podem ser revogados. Amém, queridos? Então, os dons de Deus e o seu chamado, as promessas de Deus, nunca podem ser revogados. Ok? Então, tudo aquilo que Deus já prometeu,
aos israelitas lá atrás, no Velho Testamento, aos patriarcas, ele vai cumprir. Então, é uma eleição irrevogável, né? Então, quando Deus elege uma pessoa ou uma nação, ele não muda de ideia. Vemos aqui que seu sentimento, né, o sentimento de Deus para com Israel, em nada tem mudado, desde as promessas que fez aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Né? Então, apesar dos judeus, né, na época de Cristo, terem rejeitado o evangelho, terem mandado crucificar a Cristo, mesmo assim, o sentimento de Deus, as promessas de Deus para que esse povo não mudou. Versículos 30 a 32. Antigamente vocês foram rebeldes contra Deus. Paulo falando a nós, gentios. Porém, quando eles, os judeus, foram desobedientes a Deus, vocês receberam a misericórdia. Né? Então, através da desobediência, do coração endurecido dos judeus, nós, gentios, recebemos misericórdia. E agora, os israelitas é que são os rebeldes. Porém, algum dia, eles também participarão da misericórdia que Deus tem tido para com vocês. Então, nós que estávamos perdidos outrora e fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, essa mesma graça, essa mesma misericórdia vai também alcançar os israelitas que hoje são rebeldes. Né? Porque Deus colocou todos, tanto israelitas como nós gentios, debaixo da desobediência. Todos nós. Para que Ele, né, o Senhor, pudesse exercer misericórdia para com todos igualmente. Né? Então, nós já aprendemos aqui, lá em Romanos 5, 6, que nós não temos que nos vangloriar, né? E que os judeus também não têm que se vangloriar. Todos nós somos pecadores, estamos debaixo da mesma necessidade da graça, do perdão e da misericórdia do Senhor. Na verdade, tudo isso está lá em Romanos 3. Desculpa, tá, pessoal? Romanos 3. Bom, então Paulo encerra colocando todos, gentios e judeus, na condição de desobedientes. Né? E todos carecem da misericórdia de Deus. Esse é o resumo. Então, nós vimos aqui que o povo de Israel será salvo. Será salvo pelo libertador, será salvo pela eleição irrevogável, né, por essas duas partes, por Cristo e pela eleição que Deus fez, pelas promessas que Deus fez. Bom, e agora Paulo, né, para encerrar aí o capítulo 11 de Romanos, ele vem falar sobre a grandiosidade do nosso Deus, né? Como o nosso Deus, ele é rico em sabedoria, rico em conhecimento e é soberano sobre todas as coisas, certo? Então, versículo 33 diz o seguinte: Que Deus maravilhoso nós temos! Como é profunda a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Como é impossível a nós compreendermos suas decisões e seus caminhos, né? Então, segundo John Murray, esta é uma resposta de profundo sentimento de adoração, permeando de gozo e louvor. Quando nossa fé e compreensão tentam olhar os horizontes da revelação, é então que nossos corações e mentes são inundados pelo mistério incompreensível das obras e caminhos do Senhor. Né? Ou seja, nós devemos compreender que a mente de Deus jamais será totalmente vasculhada. Os pensamentos do Senhor são muito maiores que os nossos pensamentos e que na maioria das vezes nós não entendemos da maneira que Deus age, da maneira que Deus faz com nossas vidas ou com a vida daqueles que estão ao nosso redor. Né? Então, a mente do Senhor é incompreensível porque a sua sabedoria é tremenda. O Senhor é rico em conhecimento, né? Versículo 34. Quem dentre nós conheceu a mente do Senhor? Quem é que sabe o suficiente para ser seu conselheiro? Né? Quem pode indagar o Senhor? Quem pode perguntar ao Senhor ou querer lhe ensinar alguma coisa, se ele está certo ou se está errado? Quem somos nós para isso? Então, aqui Paulo faz uma citação a Isaías 10:13
e 1 Coríntios 2,16, né? E certamente nos lembra Isaías 55,8, onde está escrito assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Então, nem tudo aquilo que a gente pensa, nem tudo aquilo que a gente planeja fazer é a vontade de Deus, né? Então, muitas vezes, nossos planos são frustrados porque não é a vontade de Deus para nossas vidas. Nós temos que entender sempre isso. E aqui, né, por último, o Senhor é rico em soberania. Versículos 35 e 36. E quem já deu alguma coisa a Deus para que ele pudesse recompensá-lo? Todas as coisas vêm única e exclusivamente dele, do Senhor, por ele e para ele. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Então aqui Paulo encerra capítulo 11 de Romanos dizendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, né? Que ele não deve nada a mim e nem deve nada a você, porque nós nunca, jamais demos nada a ele para que ele tivesse dívida para conosco, né? Então, quem já deu alguma coisa a Deus para que ele pudesse recompensá-lo? Tudo aquilo que nós recebemos de Deus é exclusivamente pela graça, né? Graça é tudo aquilo que nós recebemos sem merecer, ok? Então, eu não mereço nada, você não merece nada. Se temos tudo o que possuímos, se fazemos aquilo que nós queremos, se Deus permite algumas coisas em nossa vida para nos alegrar, é simplesmente pela graça. E não porque eu fiz uma boa obra, não porque eu fiz algo de bom e por causa disso Deus tem que olhar para mim e me retribuir. Nada disso, tá? Tudo que acontece na minha e na sua vida de bom é pela graça de Deus, ok? Então, finalizando, né? As palavras aqui de William Hendricks diz o seguinte: em outras palavras, quem já fez de Deus seu devedor? Impossível. Aliás, nosso débito para com Ele, para Deus, é tão imenso que nosso coração se constrange sempre que meditamos no que Ele já nos fez, está fazendo e ainda nos fará, né? Ou seja, imagina você ter uma dívida, né, muito grande, uma dívida que você contraiu enorme, e você não tem, mesmo que você trabalhar a sua vida inteira, você não tem como pagar essa dívida. Aí vem alguém, né, e paga essa dívida para você. Fala, tá aqui, eu pagarei a sua dívida, você está quite, você não deve mais nada. Então toda vez que eu me encontrar com essa pessoa, eu vou ter o quê? Vou ficar constrangida, porque eu não sei o que fazer para poder agradar essa pessoa que fez tanto por mim. Assim deve ser a nossa relação com o Senhor. Toda vez nós temos que nos constranger, né? Nos humilhar, ser humildes na frente do Senhor, porque Ele pagou a minha e a sua dívida. Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a nossa dívida foi totalmente paga. Os nossos pecados foram limpos e purificados. E hoje, se nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós temos a esperança da vida eterna, é porque um dia Ele enviou o Filho dele para me salvar e para te salvar. Amém, queridos? Então, a nossa lição de hoje é essa, né? Analisamos aí o capítulo 11 de Romanos, 3 capítulos 9, 10 e 11, onde Paulo deu ênfase ao povo de Israel, né? Que apesar de eles terem rejeitado o evangelho, eles ainda são um povo escolhido, e que no final, né, Deus vai restaurar esse povo. E a partir das próximas aulas, né, os capítulos 12, 13 e 14, Paulo vem nos ensinar como nós devemos agir como cristãos. Ele vai nos dar uma lista enorme do que nós devemos fazer, né? É um resumo de tudo aquilo que o cristão deve ser e fazer. Então, os próximos capítulos aí, as próximas lições, 12, 13 e 14, é como nós sermos cristãos na prática, né? Como Deus deixou o que Ele quer de nós para que nós possamos realmente ser chamados de cristãos. Ok, queridos? Espero que você tenha tido um bom momento. Espero que essas palavras tenham ficado gravadas em seu coração, né? E que a gente possa
como gentios, nos colocar em nosso lugar, sermos humildes e sabemos que nós só temos a misericórdia, o amor e o perdão e a graça de Deus em nossas vidas, porque assim Ele determinou, assim Ele escolheu, assim Ele quis e porque um dia os judeus rejeitaram, né, o Evangelho. Mas nos lembrarmos sempre de que nós devemos estar orando e amando nossos irmãos judeus, pois um dia Deus vai restaurar toda essa nação de Israel, ok? Vamos orar para nós finalizarmos nossa aula de hoje. Meu Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento contigo, por essa aula, pelas tuas palavras, pela sabedoria que nos é passada através da Bíblia. Que o Senhor continue, Senhor, a cada dia, a cada semana, enchendo nossos corações. Que o Senhor continue a cada dia, ó Pai amado, realmente nos dando graça, misericórdia, perdão, amor e paz. Que o Senhor possa continuar nos protegendo, nos guardando, Senhor, nos livrando de todo mal. E que o Senhor possa abençoar nossas casas, nossas famílias, nossos parentes, nossos amigos, Senhor. Nosso dia, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, vocês estão vendo esse vídeo no domingo. Espero que vocês tenham tido uma ótima Páscoa junto com a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço para todos vocês e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.